salve, entusiasta do agro. Meu nome é Diogo Luquer Frutuoso, sou especialista em comunicação digital para o agronegócio e começa aqui mais uma rotação de culturas com um dos convidados mais especiais que a gente está recebendo hoje aqui. Nós vamos falar de carreira, né? A gente vai falar do zero ao CEO, com um grande amigo meu que aceitou o convite, Prado. Obrigado por É ter isso, eu aceitado o agradeço. convite. E acho que para a gente começar, eu queria que o pessoal também te conhecesse um pouco, Tá tá, Prado? Eu bom? queria que você falasse um pouco de você, a gente vai entrando nas conversas e realmente o papo aqui é para a gente falar sobre gestão, crescimento de carreira e oportunidades que o agro pode oferecer para as pessoas como colaboradores. Vamos lá. Beleza, beleza. Bom, obrigado pelo convite, Diogo. Acho que é um prazer aí estar com você. Acho que é um prazer estar com a turma que está assistindo também. De passar um pouquinho da minha experiência, passar um pouquinho da minha vida, para que todos aí possam entender e conhecer. Bom, meu nome é Antônio Prado, Galvão de Barros Neto, nome grande, mas as pessoas me conhecem por Prado. Eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Jaú. E em 1978, os meus pais acabaram se mudando para o Mato Grosso, onde eu cresci. Então, por um destino, meu pai era funcionário de banco, foi para lá, e lá nós ficamos, lá eu estudei, fiz agronomia na Universidade Federal de Mato Grosso e comecei meu trabalho lá no Mato Grosso em 93, início de 94, que eu me formei em 93, esse ano eu estou fazendo 30 anos de formar. Então, assim, é um grande tempo aí, vamos falar assim, no agro. E tive o privilégio de conhecer o Mato Grosso num momento que era completamente diferente do que a gente vê hoje. O Mato Grosso ainda no estágio inicial, né, de produção agrícola, né, de se estabelecendo ainda a soja, ainda em 1990, era 1,5 milhão de hectares que se plantava, né, em poucas regiões. Você tinha milho safrinha, você não se plantava milho safrinha, o algodão não estava ainda no Mato Grosso nessa época, você tinha arroz, principalmente de Sinop para cima, e tinha muito gado, né? Muitas áreas foram abertas com pecuária, e isso foi aumentando ao longo dos anos e acabou culminando o que nós temos aí, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Vi cidades que se originaram no Mato Grosso como posto de gasolina, né? Então, você pega Primavera do Leste, era posto de gasolina, o posto barril, que ali no entorno a cidade foi desenvolvendo, um aglomerado de casas, começando um planejamento da cidade. Campo Verde era o Posto Paraná, né, que era também um outro entroncamento, que acabava ali, começou a se expandir as cidades. Obviamente, tudo fruto do crescimento do agronegócio que teve ali. Então, regiões da BR-163. Então, assim, esse foi um privilégio bastante grande, né, de eu conseguir ver, conseguir estar lá para ver e acompanhar esse crescimento todo, que foi realmente com muito suor, com muito trabalho, não é simples. O agro, apesar de hoje estar na mídia, estar na boca do povo, mas é algo de muito trabalho, né? As Legal. pessoas fazem muito por merecer de estar nesse nível que está hoje o agronegócio. E aí, sua escolha pelo agro foi pelo fato de você estar em Cuiabá ou antes de ir para Cuiabá você já tinha essa definição? Não, na verdade, eu vejo assim que eu sou de uma família que o meu avô, meu bisavô tinham propriedades, né, pequenas no interior do estado de São Paulo. Então, eu também convivi com isso na minha infância, né, de ida para a fazenda, de passar férias. Então, isso eu acho que engrandece. Eu tenho dois tios que também são engenheiros agrônomos também, então acaba tendo influência. Mas eu vejo que a influência maior foi estar nesse ambiente, sabe? Eu acho que o ambiente do Mato Grosso, daqui a pouco, propiciou isso, né? De eu ter vivido também na infância, lá, conhecendo as cidades, conhecendo... Eu saía com meu pai era fiscal do banco, né? Fiscal da carteira agrícola, então eu teve momentos que eu saía com ele para visitar as fazendas. Então, acho que tudo isso vai acumulando ao longo, e aí toma-se a decisão de fazer agronomia. Apesar que eu curso agronomia há 30 anos atrás, não era um curso altamente popular, né, como hoje, né? As mães, obviamente, as famílias gostariam que o filho fizesse um direito, medicina, ou até uma engenharia civil ou outro, né? Agronomia era visto como uma profissão do futuro, né, algo do futuro, e eu tive a grata satisfação de escolher e do futuro chegar. Eu acho que o futuro chegou para a geração que fez isso aí e para as outras gerações que vieram fazendo agronomia. Hoje, um profissional extremamente disputado, um profissional, eu vejo que
agronomia pelo curso eclético, né, por várias áreas que você consegue operar dentro do curso, isso te dá uma amplitude de trabalho muito grande. Não, é quase impossível alguém que entre para a agronomia e não se satisfaça com alguma das áreas que ela te proporciona. Perfeito. Né? Então, acho que isso é interessante, né, para que as pessoas possam ter amplitude na escolha de qual área pode estar exercendo. Mesmo a grande maioria indo para a área comercial, ainda você tem um leque absurdo de trabalho. Absurdo. Eu vejo... É que, na verdade, o lado comercial é o lado que mais aparece, né? Porque as pessoas estão lá, estão vendendo. Mas você tem uma outra gama enorme de áreas e de profissionais que estão trabalhando, né? Eu acho que, se você pegar, por exemplo, a quantidade de startups do agro que hoje existe, e quando você vai ver internamente, uma grande parte são agrônomos ou estudantes de agronomia, agrônomos que estão trabalhando. Então, isso também abriu fortemente até uma parte empreendedora do agro. Exato. Então, assim, não necessariamente você precisa, hoje, ter que trabalhar em alguma empresa. Você pode ser a sua empresa no agro. Né? Porque antigamente você falava empreender para o agro, normalmente as pessoas entendiam, ou eu vou ser produtor rural, ou não tinha, vou empreender com o quê? Né? E até no meu caso, né? Hoje, uma agência de comunicação digital, né? Empreendendo para o agro, quando que no passado, né? Meus amigos até brincam, pô, você é engenheiro de escritório. Eu falo assim, graças a Deus. Eu já vivi, morei no Luiz Eduardo, morei em Mato Grosso, no interior de São Paulo, e hoje realmente eu vivo aqui e eu gosto, né, dessa parte estratégica. Mas antigamente, e eu falo, né, antes, se você quisesse empreender, não tinha. E mesmo assim, se você quisesse trabalhar, né, você principalmente que esteve no Mato Grosso aí nessa área de expansão, né, o Mato Grosso começou a ser cultivável para grandes culturas ali para depois dos anos 70, né, com a domesticação do cerrado, né? E acredito que na sua época, enquanto você estava no Mato Grosso, você também não tinha muitas oportunidades de trabalho como agrônomo, né? E aí eu queria ouvir isso de você, né? Porque legal. você foi para Cuiabá, se instalou antes do agro, esteve lá. E como que foi esses seus primeiros passos no agro ali no Mato Grosso? Legal. Realmente, por exemplo, da minha turma, você tinha uma grande parte que o objetivo era fazer concurso da Emater. Né? Porque ainda era o maior empregador como agrônomo, eram as empresas de extensão públicas, né? Que todos os estados, você tinha as empresas de extensões, que no caso era o sistema Embrater, que virava a Emater em cada uma dos estados, e esse era um grande sonho, né, de você entrar na empresa dessa. Só que quando eu me formei, isso já estava meio no declínio, né? Você já não tinha tantas oportunidades, a Emater já vinha diminuindo a sua expansão, né? E no Mato Grosso, uma área que estava começando, muitas vezes você tinha uma pessoa de multinacional para fazer o Mato Grosso todo. Então, o cara morava em Cuiabá e fazia o Mato Grosso todo, que se resumia daqui a pouco em Primavera do Leste, na época, o cara subia até Sorriso ou ia para Tangará da Serra, e Rondonópolis, que era um grande centro também. Isso que resumia, né? Então, como é que você ia trabalhar? Então, a minha história no início do trabalho, eu logo no final do meu curso, né? E aí você vê que 30 anos, como as coisas mudam, né? As vagas de emprego você via no jornal da cidade, né? Então, sei lá, se era o Diário de Cuiabá, alguma coisa aqui, o estado de Mato Grosso, você abria e você tinha lá a seção de empregos, né? E numa seção de empregos eu vi lá um quadrinho, Casa da Adubo, contrata representante de vendas, mande o seu currículo, assim, assado. E aí entrei no processo, teve uma dinâmica e tudo mais, contrataram 4 pessoas e eu acabei sendo uma dessas 4. 2 foram que tinham um pouco mais de experiência, eu era recém-formado, tinha 21 anos, e esses 2 foram para um vendedor externo, e eu fiquei como vendedor interno que fazia o papel de televendas, né? Então, a gente tinha uma carteira de clientes, principalmente de pequenas distribuições, né, no Mato Grosso, focado na pecuária, que era o grande negócio do Mato Grosso, né? O negócio pecuário do Mato Grosso, na época de 90, era maior do que a agricultura, você tinha muito mais áreas de pecuária. E aí começava a vender produtos por telefone. Você vendia, tinha lá, fazia o pedido, enviava para o crédito, aprovava, enviava para o pacote, fazia o pacote e despachava pelo ônibus ou pela transportadora lá até a loja. E aí, nos intervalos, quando você não tinha muito o que fazer, né, não tinha toda hora ficar vendendo por telefone, e você tinha um balcão, a gente tinha a Casa do Adubo naquela época tinha um balcão que acabava vendendo produto veterinário para as pessoas que chegavam lá e queriam comprar.
E aí eu apertava o balcão e ia lá para o balcão ser balconista, né? E aí eu observava os balconistas tradicionais, os caras extremamente conhecedores de remédios e de produtos, né? Aí eu chegava para eles e falava, poxa vida, cara, como é que você sabe tanto aí? Onde é que eu vou, como é que eu vou saber? Pô? Se o cara chegar aqui e pedir, o meu cachorro está com um problema X, o que eu faço? Eu falava, pega a hora do almoço e vai ler bula de remédio. Né? Então eu pegava, abria as caixinhas, lia as bulas, né? Pelo menos as principais, para a gente ter alguma coisa, né? E quando chegasse um cliente, eu conseguia pelo menos indicar e não ficar perguntando para o balconista toda hora, e esse aqui? E o problema que o cara tem é esse? Então isso foi algo que realmente foi interessante aí para poder fazer. E em alguns momentos também, né, lá existia o seguinte, a gente vendia rolos de arame, né? De arame farpado e arame liso. Né? Os dois eram difíceis de carregar porque é muito pesado. E aí a regra era o seguinte, se viesse um cliente para comprar mais de 10 rolos, chamava o chapa. O chapa Sim, eram o pessoas cara, para sim, carregar o perfeito. caminhão, ou carregar a caminhonete. Então. Se o cara viesse para comprar menos de 10 rolos, quem carregava era a gente. Então, esse era o outro trabalho também que muitas vezes a gente fazia. Tirava a camisa, o cuiabá quente para burro, tirava a camisa e ia lá, carregava o Os rolos caminhão, de ou a arame. caminhonete, ou o que fosse, e o cara tocava. Mas tinha que atender o cliente não podia esperar, né, não entregar o rolo de arame. Né? Então, esse foi o início desse trabalho, né, dessa forma. Logo depois eu fui para vendedor externo, fiquei como vendedor externo. Aí veio uma confirmação do estágio internacional que eu participei enquanto estudante de agronomia, né, que a gente tinha conseguido algumas vagas lá para o Mato Grosso, lá para a Federal. Eu fui para a Finlândia, fiquei 7 meses na Finlândia, trabalhando numa fazenda. Era Bem também algo que parecido. eu... Bem parecido, né? Bem... O clima igualzinho, né? Clima igual. Mas, assim, era algo que eu também tinha muita vontade de sair para fora. Né? E na hora que veio, eu falei, cara, eu quero sair, né? Eu quero ir para algum lugar. A escolha da Finlândia foi porque vinha um book junto, e aí tinha o país que tinha a maior quantidade de vagas disponíveis. E eu falei, cara, ninguém vai querer ir para a Finlândia, né? Puta, longe para burro, frio para burro. Então eu falei, bom, é a hora de escolhi, consegui e fui. Então, para mim foi extremamente interessante também, um outro lugar, conhecer uma nova cultura. E aí voltei. Quando eu voltei em 95, o que aconteceu? 94 para 95 teve uma grande crise de preços. Então, o agro estava destruído. O agro estava numa situação muito complicada, o produtor extremamente endividado. Isso em 95? 94 para 95. Início Tá. de 95, na safra de 95, foi um desastre. O negócio estava complicadíssimo. Os preços caíram muito, não tinha rentabilidade, a situação complicada. E aí eu tinha a chance de ficar no agro ou ir para a pecuária. E aí, e a pecuária é muito mais estável. Né? A pecuária você não tem tantos picos, né? Você é um negócio um pouco mais estável. Né? E aí eu acabei voltando para a casa do adubo e ficando lá mais um ano, mas aí em Tangará da Serra. Tá. Eu fui ser vendedor externo em Tangará da Serra. Lá eu fiquei, conheci uma pessoa que era da Maná, Adubos Maná. E só um ponto antes, quando você voltou para a pecuária, naquela época, hoje Mato Grosso, se a gente pegar a área de pecuária, está despencando e a área de cultivos está crescendo sobre a lavoura. Uhum. Você lembra mais ou menos quanto por cento era de área de plantação para pecuária? Não lembro, não lembro. Apesar de que hoje, por exemplo, o que acontece é o seguinte, o rebanho bovino mato-grossense, ele cresce, Cresce, ele sim. não para de Só que a área crescer, diminui. a área diminui, você acaba tendo uma pecuária mais intensiva, Exato. mais confinamentos, mais intensiva, e você tem grandes áreas de pecuária partindo para a lavoura, que já Perfeito. está aberta e indo para a lavoura. Eu me lembro exatamente, mas eu acredito que naquela época o negócio pecuária era maior do que o negócio agrícola. Legal. Ou pelo menos era muito próximo. Porque o Mato Grosso, nessas regiões, a pecuária era a que mandava. Perfeito. A pecuária era Porque eu muito lembro forte. que teve, acho que foi 98, que deu mais ou menos uma emparelhada, mas eu não lembro Isso. exatos Você dados. pega o Vale do Araguaia, por exemplo, era só pecuária. Você pega Sim. de Sorriso para cima, só pecuária. Xingu ali. Você pega o Xingu, você pega a região ali de Campo Novo do Parecis para cima, que você pega Baras Norte, Juína, Juara,
era só pecuária. Só pecuária. Né? Então, e aí você pega a Baixada Cuiabana, com Cáceres, aquela região ali também. E a tendência até hoje, né, de subindo, a pecuária está subindo, né? Pecuária sobe e intensifica e a agricultura vem nessas áreas que já estão abertas, fica muito mais fácil e mais barato para você transformar a pecuária para a agricultura. Perfeito. E aí, bom, estava em 95, conheci uma pessoa da Maná, né, que era uma empresa de fertilizantes nacional, né, e acabou tendo uma oportunidade e eu acabei entrando na Maná. Então, entrei no mundo de fertilizantes aí em fevereiro de 96, né? E aí, alguma das passagens das diferenças, né? Então, eu cheguei lá, inclusive eu cheguei lá para assumir Tangará da Serra, porque o supervisor de Tangará ia para Primavera e eu ia ficar onde eu estava mesmo. E aí ele chegou e falou assim, Prado, vamos conhecer a região. Aí eu falei, pô, vamos conhecer a região, beleza. Montamos num Gol e fomos de Tangará até Comodoro, que era onde a gente tocava, praticamente de terra. Até Itamaraty Norte você tinha asfalto, ruim, mas você tinha. E depois era tudo terra, passando por Sapezal, fevereiro, chuva pra caramba. E chegamos até Comodoro, eram umas 3 da tarde, onde a gente almoçou na AgroSul, lá com o Turco, que era representante da Maná, né? Almoçamos com eles e tal. E na época, o Rubelmar, que era o supervisor da época, o nome dele é Rubelmar, foi até padrinho do meu casamento, pegou e falou assim, cara, vamos voltar hoje para Tangará. Rubelmar, tá chovendo, um absurdo, como é que nós vamos fazer? Não, bora. Pegamos aquele golzinho sem arco, quadradinho, e passamos pelo Sapezal, olhamos para onde a gente estava indo, estava preto de chuva. E aí eu falei, Rubelmar, vamos dormir aqui, cara, melhor, vamos pegar um hotelzinho. Não, a gente chega lá, vamos lá. Rapaz, foi a viagem mais longa que eu tive, porque Tangará a Sapezal vai dar uns 200 quilômetros, sendo, daqui a pouco, na época, uns 120 de terra. E a cada momento você tinha que parar o carro. Primeiro, tirava as botinas, subia a calça, para andar dentro das poças d'água, para ver se tinha buraco, para ver se o carro passava. Isso à noite. Né? E, além disso, virava aquele monte de barro no farol, você tinha que parar, jogar água no farol para limpar o farol, porque você não via nada também. Então, assim, essa era o Mato Grosso e não andava em carro. Achar que vendedor tinha caminhonete era algo fora, não existia isso daí. Era muito caro, né? O máximo que você tinha era um Gol. E se você quisesse ar-condicionado, você colocava o seu dinheiro. Você era permitido. As empresas falavam, não, se você quiser colocar o ar no seu dinheiro, você pode colocar. Pode pôr. Então, esse era o jeitão, né? mais bruto. Né? E aí fiquei esses 5 anos como supervisor. Nesse meio tempo, a Maná foi vendida para a Bunge. Né? A Bunge veio consolidando as marcas, o mercado de fertilizantes. Então, a Bunge tinha a Serrana, comprou a Maná, comprou a Iapre, comprou a Ouro Verde, né, que era a Taquenaca, né, que é Ouro Verde Taquenaca, comprou a L. Queiroz. Então, ela foi comprando, consolidando esse mercado. Né, e nisso daí a gente acabou indo para a Bunge. A Bunge se tornou a maior empresa de fertilizantes aí do Brasil, com 35% de market share na época. Né, e a gente realmente dominou o mercado de fertilizantes. A Bunge tinha as minas também, produzia Super Sim, produzia MAP, produzia triplo, né, e colocava. E a Bunge cresceu uma barbaridade. Né? Então, em 2006, aí eu trabalhei no Mato Grosso, como Bunge até 2006. Em 2006, eu saí para ser gerente. Fui para o Maranhão, para Minas, Goiás e Espírito Santo, sediado em Uberaba. Uberaba também era um outro polo de fertilizantes, ainda é um outro polo grande de fertilizantes. Tem várias empresas de fertilizantes, tem unidades, lá naquela época eram unidades da antiga Fosfértil, né, que produzia matéria-prima para as empresas, né? E eu fui o gerente lá por 3 anos. E aí, em 2008, quem está do fertilizantes mais tempo lembra algo muito parecido do que teve o ano passado. Teve a crise do subprime lá, os preços das commodities aumentaram absurdamente. E quando chegou em agosto de 2008, colapsou os preços e despencou de forma muito forte, né? E isso causou grande prejuízo para as áreas de fertilizantes, que acabavam tendo grandes estoques para poder estar vendendo, e o mercado já foi para reposição muito rapidamente e acabou deixando todo mundo com resultados muito ruins, onde a Bunge passou por uma transformação e eu fui ser um dos diretores comerciais. Fiquei por 4 anos nessa posição, metade do tempo eu cuidava
do Mato Grosso para baixo, né, que era a parte sul, e o outro parte do tempo, a parte norte, que a gente pegava de São Paulo para cima, aqui, né, toda a parte do norte, nordeste e uma parte do centro-oeste. Então, Que hoje também o pessoal chama Cerrado Sul, Cerrado Norte. é, Né? o pessoal chama dividimos a região. Então, eu era novo, eu tinha menos de 40 anos, né, então eu tocava toda essa região, uma equipe muito grande de vendedores, e passamos um período também com as fábricas de fertilizantes também reportando. Então, eu cuidava da operação como um todo, comercial e a parte de operações diárias, de fertilizante. Então, foi algo bastante interessante, foi um tempo de bastante experiência também, a gente foi ganhando experiência nisso daí e vários desafios aí para poder tocar uma empresa que, a minha parte, a gente vendia 3 milhões de toneladas de fertilizantes. Né? E o fertilizante, até eu trabalhei muito tempo com fertilizante também, a gente fala que o fertilizante é ingrato, né? Porque realmente, quem trabalha com fertilizante tem um controle de estoque absurdo, porque a margem é muito pequena, né? E que nem você falou desse problema que despencou mais. Normalmente, se o preço cai 5%, você já está estocado, já é um baita de um desafio, né? Sem dúvida. E sem contar de que no momento da decisão da importação, a chegada, muitas vezes demora 2 a 3 meses para chegar. Né? Então, e num mundo hoje que está muito volátil, tudo muda muito rapidamente, é complexo você fazer uma gestão, né, de estoque de fertilizantes para poder fazer. E muitas vezes a diferença. Esse ano aqui, nós tivemos cloreto que, numa média, estava em torno de $350 a tonelada, e chegou a 1.200. Então, assim, isso rapidamente, da forma que subiu e da forma que desceu. Então, é um desafio muito grande para toda a cadeia de fertilizantes administrar isso daí, para poder chegar o fertilizante aqui, para poder entregar para o produtor na hora certa, ele poder plantar e poder seguir sua atividade. Né? Não, você falou também do momento do Mato Grosso. Eu viajei bastante tempo, eu fiz o sul do Pará, o noroeste, ali da parte de Xingu, do Mato Grosso e o Mapitobá mesmo, em questão. E eu viajava bastante, eu falava, nossa, uma vez eu estava no Waze, a gasolina acabando do carro, fui chegar perto da ponte, a ponte caiu. Eu falei, mas como o Waze não... Aí eu falei, não sei se eu vou ter gasolina para voltar, no meio do mato, celular não funcionando, um desespero, só ponto morto na descida. E aí você consegue chegar. Hoje você vê, pô, Mato Grosso, maior potência, né, agrícola do Brasil, e você é tão vasto, né, o território. Cara, você se depara com estrada de terra em todo lugar. Tanto que o pessoal fala, não viaja em feriado nem final de semana, porque você não vai encontrar ninguém na estrada, e para você atolar, para você furar um pneu, para acontecer qualquer problema com o carro, é rapidinho, né? Então a gente tem um baita de um polo, né? Pai do PIB brasileiro, e a gente ainda tem essas necessidades logísticas do Mato Grosso. Né? Não, sem dúvida, a questão logística, ela é complexa, né? E ela precisa acompanhar o crescimento da produção. Né? Então, assim, falam aí estudiosos e analistas que 2035, 2040, até lá a gente pode dobrar a produção agrícola brasileira. Então, assim, para dobrar a produção agrícola brasileira, eu preciso ter uma condição de portos, de estradas e ferrovias para comportar isso daí. Porque senão não tem como comportar. Os gargalos vão acontecer e custos vão aumentar. Exato. Então, não tem como a gente viver nisso daí. A gente precisa realmente avançar forte nisso para não ficar dependente. Você viu o que está acontecendo, por exemplo, lá no Arco Norte, na hidrovia lá de cima. Né? Tem uma situação drástica aí de seca, né? Não tem calado hoje para poder trafegar. Perfeito. Principalmente o fertilizante que vem, que é abastecido, que desce em Barcarena, põe na barcaça e traz até Miritituba, não está conseguindo passar porque o calado está baixo. Então, assim, poxa, não podemos ficar dependendo também só disso. Então, quais são os outros alternativos que a gente tem para que o fertilizante chegue, para que a soja ou o milho saia? Exato. Né? Então, esses são pontos ainda que nos e hoje deixam um pouco mais preocupados. O que preocupa bastante também o agro hoje a gente olha, realmente a gente tem uma eficiência produtiva muito boa, né, em relação a conseguir o grão num custo bom, comparado aos concorrentes mundiais. No entanto, a gente tem um processo de logística que é mais caro de qualquer outro concorrente. Né? Você tem uma Argentina que coloca o produto no porto em 2 horas, você tem um Brasil que é 2 dias de caminhão descendo. E às vezes ele não tem um fertilizante para subir, sobe batendo lata, aí o preço do fertilizante sobe por causa daquilo, o preço da soja sobe porque não vai ter o frete de retorno.
A gente tem muito desafio. Muito desafio. E aí e fica estrangular. Você pega uma soja, por exemplo, uma tonelada de soja, você consegue uma margem de $5. Tá? Exato. Margem de $5 é R$ 25 por tonelada. Um frete, se você pega Querência, São Luís de rodo, ele vai custar aí, você pode variar de 200 a 400, dependendo do momento que você vai retirar. Então, se eu precifico na minha boleta lá de custo a 200 e puxa a 400, foi a margem dos $5, dos R$ 25 e mais um mundo de margem para frente. Então, a turma da logística, a pessoal da originação, né, e logística e execução para mandar para... tem que estar muito atento a isso. Porque se eu ponho tudo R$ 400 a boleta de frete, eu não compro de ninguém. Exato. Eu fico fora do mercado. Se eu ponho 200, mas não tenho uma programação de logística para carregar 200 e carrego ele a 300 ou 400, perdi minha margem, foi para o pau. Então, assim, essas são as nuances, muitas vezes, do agro que acontece, que fazem parte da cadeia do agro como um todo, né? E muitas vezes, assim, o público em geral tem pouca noção, né, do quão árduo e complexo é esse negócio. Exato. Né? Você colocar comida na mesa não é uma tarefa simples para ser feita. Quer dizer, não é só a questão de você produzir lá no hectare X, Y, Z, mas sim é você chegar na transformação até o ponto do produto pronto e disponível na gôndola do supermercado, na padaria, onde quer que seja. Perfeito. E até dando continuidade aqui, né, na sua história, e após esse momento que você passou, qual que foi seu próximo passo? Perfeito. Né? Aí, em 2012, o que aconteceu? Acabei saindo da Bunge e aí me veio um questionamento. Né? Eu estava com 40 anos, praticamente a minha vida inteira no adubo, e falei, cara, eu preciso dar uma diversificada um pouco no meu portfólio, né? Vamos dizer assim, porque senão você acaba ficando muito limitado. Não que seja ruim quem viveu 30, 40 anos no mesmo segmento, mas eu falava, cara, eu preciso dar uma diversificada. E aí, naquela época, a Monsanto, líder na área de biotecnologia, lançando Intacta, novas tecnologias de milho vindo, e teve uma oportunidade, eu conheci algumas pessoas da Monsanto, acabei aceitando o desafio de ser um gerente regional, apesar de que lá na Bunge eu estava como diretor, né? Mas o cargo é algo passageiro, né? Quer dizer, você não carrega o cargo eternamente na sua vida. E aí eu peguei, aceitei ser gerente regional, aí me mudei de Uberaba para Goiânia, porque a central da Monsanto lá era Goiânia, uma empresa fantástica, eu gostei muito de trabalhar lá os 3 anos, e conheci do mercado de sementes, coisa que eu tinha conhecimento, mas não na prática que estava ali. E quanto é complexo também você produzir sementes, né, para poder atender tanto de soja quanto de milho. Então, como você tem que pensar antecipadamente tudo aquilo que vai acontecer lá na frente, porque as escolhas das variedades ou dos híbridos que você vai plantar, eles vão se performar para você vender daqui a 1 ou 2 safras, você tem que começar a mexer isso hoje. Então, não dá para errar muito. Se eu escolho um híbrido que daqui a pouco não vai ter possibilidade de vender, eu vou micar com aquilo ali, e algo que não vai acontecer, né? Então, o pessoal de seleção de materiais, o pessoal de desenvolvimento de mercado trabalha muito fortemente nisso daí. Então, foi bem legal. E aí, continuando na área profissional, eu acabei conhecendo a minha empresa, a última empresa que eu trabalhei, que foi a Agrex do Brasil. Então, a Agrex do Brasil era a minha cliente, né, vamos dizer assim, e a gente expandiu bastante o volume de negócios dentro da Agrex. Um certo dia, a turma me convidou para ser o diretor comercial. A Agrex, na época, já estava como Mitsubishi Corporation, né? A Mitsubishi tinha 80% lá em 2016. Então, ela começou o investimento lá em 2013, 12, 13. Então, em 2016, ela estava com 80%, né? Com o sócio fundador com 20% remanescente. Então, o objetivo maior qual que era? Ter alguém no mercado que tivesse uma experiência a parte principalmente de empresas multinacionais e tudo mais, para implementar alguns processos de governança, processos comerciais internos, algumas mudanças de mentalidade. E aí eu comecei na parte comercial e produção de semente de soja, e logo em seguida peguei toda a parte de originação, a parte dos armazéns, transbordo,
né, a parte das fazendas, né? A gente chegou a produzir 50 mil hectares de soja e milho. Né? Então, uma empresa bem diversificada e para mim foi bastante interessante também, porque te dá uma abrangência grande de várias áreas dentro da cadeia do agro, que você acaba tendo um contato e acaba tendo alguma expertise. Perfeito. Tem um ponto importante que você trouxe aqui que eu acho que é legal, principalmente para o assunto que a gente vem falando, né, que é de carreira, que você, ali nessa passagem, você era diretor da Bung, né, você deu um passo para trás para se tornar gerente, para posteriormente voltar para uma posição. E eu acho que isso que é muito interessante, né? Tem até o Clóvis de Barros fala, né? Para trás nem para pegar impulso. E eu também eu tenho esse ponto de vista que você tem, né? Eu acho que tem até história minha de carreira. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de estudar fora, meu pai falou, meu, não vai, você vai atrasar um ano, tal, não sei o que. Eu falei, eu vou. Né? E, putz, aquilo foi, para mim, foi complexo, porque eu saí, fiquei um ano, atrasei um ano de formação na minha turma, voltei, peguei uma greve, né? Então, falou, nossa, conspirou, meus amigos trabalhando há um ano e meio e eu colando grau. Né? Mas aquilo valeu a pena, né? Pô, eu atrasei, mas quando eu saí, eu já saí com cargo de coordenador, porque a empresa que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar no Brasil, prestava serviço para a empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos. Né? Então, eu fui empregado no Brasil por uma empresa que eu era cliente nos Estados Unidos. E eu acho que isso foi um papel importante na minha carreira, porque eu sempre quis ser trainee, né? E aí eu falei, pô, já saí direto da faculdade como coordenador. Eu passei em estágio, mas passei como coordenador. E eu queria ser trainee, né? Eu tinha esse sonho. Eu falei, cara, eu preciso ser trainee e tal. E aí eu esperei dar um ano mais ou menos, né? Trabalhando ali, aprendendo. Igual você falou, às vezes você fica ali no balcão aprendendo sobre liderança e tal. Meu primeiro cargo eu já tinha 17 pessoas liderando, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu vou prestar trainee. E aí eu falei, eu vou escolher os 3 principais trainees que eu quero, né? Naquela época eu escolhi Bung, Produquímica e Yara, né? Fertilizante. Falei, meu, são os 3 que mais fazem sentido para mim no momento. Eu falei, vou atrás do meu sonho, né? Claro. Vou dar um passo atrás. Pode ser que salarialmente eu dei um passo atrás quando eu fui para o trainee, né? Mas falei, é o meu sonho, sabe? É o que eu quero ir. E aí, nesse meio desse processo todo trainee, né? Eu peguei e fui passando das fases. Chegou uma fase, né, de um dos processos que era em Porto Alegre. Aí eu falei, pô, eu vou. Né? Só que no mesmo dia da final, era um dia que alguns americanos estariam nas estufas e falaram, Diogo, você é o cara que fala inglês aqui, você vai precisar receber. E agora? Aí eu peguei, cheguei pro meu chefe, falei, pô, não consigo, tal, não consigo, não quis. Ele falou, não, vai ter que ser você. Eu falei, ó, eu vou ser sincero, eu estou no final de um processo, é o que eu sempre quis, não vou conseguir fazer. Aí ele falou, se for assim, você pode considerar uma carta fora do baralho. Eu não tinha nenhuma certeza que eu estava empregado. Eu falei, meu, Então, se for assim, vamos embora. Peguei as coisas, peguei a mala, desci para Porto Alegre. Falei, não, eu vou arriscar no meu sonho. E aí deu certo, né? Por fim, eu consegui passar nos 3 trainees. Aquela eu tive a oportunidade de escolher ir para a Yara. Né? E eu acho que isso é importante na nossa carreira quando a gente fala, meu, eu estou disposto a dar um passo atrás para dar 2 para frente. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, pô, Diogo, mas e você, né, hoje como comunicador? Às vezes eu poderia ter uma oportunidade, sim, mas eu acredito, sabe? Eu acho que é um propósito claro, onde eu estou de querer levar algo novo, né? Sempre quando você é o primeiro a estar ali, se aquilo realmente cresce, você vai usufruir daquilo, né? Claro. E aquele período de dificuldade se torna um momento de fartura, né? E eu acho que isso que é o encanto, né, da gente falar, e a gente estava conversando antes no bastidor, que o crescimento da carreira não é, às vezes, nem uma escada, né? Porque numa escada a gente sobe, estabiliza. Eu acho que vai além, porque existem momentos que a gente vai cair, né? Para a gente realmente conseguir alavancar novamente a carreira, né? Não, sem dúvida, né? E assim, a nossa vida, quer dizer, a gente vem ao longo das décadas, né, aumentando a expectativa nossa de vida absurdamente. Então, assim, não é difícil nós aqui vivemos 100 anos. A nossa geração, não é difícil. Não é difícil viver 100 anos. Se não, nada acontecer no meio do caminho que possa te levar para outro lugar. Mas se não, você vive 100 anos. Então, a vida é longa. E a vida profissional, ela vai continuar sendo ainda mais longa. Por quê? Primeiro que você não tem um sistema de aposentadoria que dê condições de você sobreviver. Então, a pessoa ela vai ter que esticar a vida profissional dela o máximo que ela puder. Para isso, você tem que estar alimentando a sua vida profissional, né? Porque o mundo vai mudando. Você pega hoje, 30 anos atrás, quando eu olho para trás e vejo como é que era a agricultura, como é que era
posicionamento, como que era uma venda, por exemplo, há 30 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje. E daqui a pouco, daqui a 10, vai ser completamente diferente do que é hoje. Exato. Então, se você não acompanha esse ritmo, fica difícil de você ser atrativo ao mercado. Então, esses momentos de altos e baixos, esses momentos onde você daqui a pouco tem que dar um passo para trás, um passo para frente, né? Se você vê ao longo da sua vida profissional, isso pouco interfere, porque você vai trabalhar por muito tempo. Né? Então, e ainda bem que você vai trabalhar por muito tempo, porque ficar sem fazer nada é algo muito ruim. Né? Então, eu acho que você trabalhar a sua empregabilidade e saber que em alguns momentos a sua carreira não vai ser assim, eu nunca vi nenhuma carreira desse jeito. Em alguns momentos ela vai dar uma barrigada, vai subir, outra vai dar, e você tem que saber lidar com isso daí. Se você não souber lidar com esse tipo de coisa, você sofre muito e você perde boas oportunidades. Como eu falei, daqui a pouco eu dei um passo atrás na Bung para colher lá na frente. Né? Então, é difícil você falar assim, mas se você não fizesse, ia ser o quê? Não sei. Só sei que o que eu fiz, aconteceu isso daqui. Né? Uma outra situação que aconteceu comigo, quando eu estava como supervisor de vendas, e supervisor de vendas naquela época era duplo, você tinha um comissionamento muito alto, você ganhava comissão e tudo, né? E eu falava, cara, eu não quero viver a minha vida inteira, nada contra quem viveu, como supervisor de vendas aqui em Tangará da Serra por 30 anos. Né? Não porque Tangará é ruim ou que... Não é meu, eu quero fazer outras coisas. E aí teve a oportunidade de eu sair da parte comercial e ir para a parte técnica. E isso você sai de uma situação de remuneração variável e entra numa situação de salário fixo, tudo, participação no resultado, mas um ganho menor do que eu ganho da turma. Quando eu anunciei para os meus pares que eu ia fazer essa movimentação, os caras falaram, você é louco, cara. Você tá maluco, você vai sair, você está ganhando dinheiro, você vai voltar aqui para agora. Eu falei, cara, o meu plano é outro. Eu tenho um outro plano. Né? Nada contra, vocês podem ficar aí de boa. Mas quando eu fui para a parte, o que eu via? Na parte de agronômica, eu ia ter contato com pessoas de São Paulo, da área de marketing, eu ia ter contato com outras pessoas, eu ia participar de reuniões lá que iam me dar uma visibilidade maior, as pessoas iam me conhecer mais. Então, foi um momento de transição que eu passei para que pudesse dar outro ponto. O que aconteceu nesses 2 anos? O gerente, que estava há 25 anos na Maná na época, ele tinha ido para a Bung, ele falou, cara, a Bung mudou, veio aquela confusão toda, mudou os processos, a empresa mudou, eu vou aposentar, vou sair. Quem foi a pessoa que pulou para o lugar dele? Eu. Por quê? Você já tinha uma boa vivência comercial, tinha vivência em São Paulo, lá corporativa e tudo mais, e falou, poxa, peraí, a pessoa que está preparada para assumir, para voltar para o comercial fui eu. Então, são decisões que você toma muitas vezes na sua vida, né? Muitas vezes planejadas ou não, né? Mas que tem uma consequência. Então, não pensar no próximo. Né? Muitas vezes o próximo ele pode não ser tão atrativo, mas pensa depois no segundo, no terceiro, no quarto passo que você vai ter. Esse ponto que você trouxe, né? Você estava ali, eu falo, é sorte. E por que eu falo que é sorte? Porque eu acho que sorte depende de duas coisas, de oportunidade e capacidade. Se você tem capacidade e a vaga não existe, nada acontece. Nada acontece. Se a vaga existe e você não tem capacidade, então a sorte nada mais é do que a oportunidade, né, bater na porta ali de você estar capacitado. Né? Então, eu falo muito sobre isso de sorte, né? Porque as pessoas falam, foi sorte. Realmente foi sorte. Se você interpretar sorte como capacidade e oportunidade, foi sorte. Concordo plenamente. É bem isso aí, porque senão outras oportunidades podem surgir, mas se você não está preparado, não tem como. Exatamente. E você trouxe ali, né, sobre, nossa, você é louco, né? Você vai sair daqui. E quando eu fiz vários passos assim, pô, meu pai, você vai sair daqui do Brasil para estudar fora, atrasar um ano, né? Pô, você vai sair da empresa para pegar outra empresa aí para começar. E aí, quando eu fui para a Mac4, né, para o desafio, né, a Mac4 tinha 29 funcionários na época. Né? Hoje a gente está chegando em 150 funcionários. Meu pai falou assim, cara, você está saindo de uma empresa que te dá um monte de benefício, um monte de coisa. Eu falei assim, mas eu sinto que é o propósito está me chamando. Né? E um dos meus principais colaboradores hoje, que eu falo que é meu braço direito, ele é da mesma cidade que eu, e um dia ele encontrou meu pai na academia e ele falou assim, e aí, o Diogão, como tá? Aí meu pai falou assim,
acho que ele não tá batendo muito bem, não. Tá saindo de um lugar lá, tá bem, para ir num lugar que ele não sabe como vai ser, se vai dar certo. Eu não sei, porque é aquilo, né? Nossos pais vinham numa cabeça antigamente, pô, você tem que estudar numa faculdade pública e fazer um concurso para o Banco do Brasil. Você lembra? Top, opa. Só que não era o meu propósito essa. Eu queria empreender, eu queria fazer as coisas diferentes, eu quero até hoje, sabe? Uhum. Olhar para o novo, fazer algo diferente. Até brinco que às vezes eu tenho um ciclo de vida, né? Porque eu gosto de fazer coisas diferentes, desenvolver. E meu pai não consegue entender isso até hoje, sabe? Essa inquietação. Eu acho assim, eu acho que são gerações que são diferentes e até oportunidades que tinha. Meu pai conta a história de que quando ele passou no concurso do Banco do Brasil, meu avô falou: "Oh, esse tá resolvido o problema. Esse não me preocupo mais." Porque realmente, meu pai está aposentado, meu pai aposentou com 52 anos, a idade minha hoje, né? E o meu pai tem 80. Então, assim, vindo como aposentado, tá lá, uma aposentadoria muito boa, tudo certinho. Então, assim, eu vejo que essa situação onde você não consegue fazer essa diferença, né? E voltando aqui, eu tinha esquecido aqui, voltando aqui um pouquinho, quando você falou de banco e a oportunidade que eu tive, né? Eu, com 14 anos, eu entrei no Banco do Brasil para ser aqueles Guardinhas. tipo guardinha, né? Uhum. Menor auxiliar de serviços gerais. Entrei com 14 anos, Que hoje é trabalhava. o jovem aprendiz, é É jovem guardinha. aprendiz, guardinha, jovem aprendiz, é isso daí. Essa turma de entre 14 até 17 anos e 9 meses, no meu caso, no banco. Eu trabalhei no SESEC, que era o Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, trabalhei nesse lugar. Então, e isso também me deu a possibilidade. Eu poderia ter entrado no banco, porque aí tinha alguns concursos internos. Eu tenho colegas meus que eram guardinha na época, fizeram concurso interno e entraram. Eu nem concurso eu fiz. Os caras, você é louco também, você não vai fazer. Eu falei, cara, nada contra meu pai. Meu pai tem uma vida de sucesso, foi gerente do banco, fez uma puta transformação. Tal. Eu falei, eu não quero ser bancário. Né? Mas você tá. Ele tem 4 matérias, se você passar de 2, você está dentro. Aí depois você tem mais 3 anos para fazer as outras 2. Eu falei, cara, mas não vai nem fazer. Eu falei, não vou fazer. Então, assim, por conta de você achar, você querer fazer outras coisas. E tem uma turma que fez, passou, trabalhou 30 anos no banco. Beleza, acho que nada contra. Cada um tem a sua vida. E outra, seguinte, ok, muita gente fala as coisas, né, boas e não tão boas. Então, como é que você mede isso daqui para poder tomar a sua decisão e seguir dentro daquilo que você acredita? Exato, exato. Eu acho que a influência dos pais, às vezes, fala mais alto, né? Eu tenho até outro exemplo que é muito engraçado. Meu irmão, eu até brinco que ele é um gênio indomável, né? Porque é muito inteligente. E meu pai é apaixonado por avião, meu irmão também é apaixonado por avião. E meu irmão terminou a faculdade, meu pai começou, vai fazer um mestrado no ITA, vai fazer um mestrado no ITA. E meu irmão, tá bom, vou lá fazer a prova. E por fim, meu irmão foi passando em todas as etapas, chegou na final da etapa do ITA, tinha que fazer uma apresentação inovadora. Meu irmão falou, então tá, meu irmão não queria passar, não contou pro meu pai. Aí chegou lá todo mundo fazendo um monte de inovação, uma apresentação, cada um diferente. Meu irmão chegou, tá, qual que é a sua inovação? Eu tô inovando porque eu vou fazer diferente de todo mundo, eu vou fazer igual todo mundo sempre fez. Tipo assim, sabe, viajado, não passou na apresentação, tinha passado em tudo, porque realmente ele tinha um sonho dele de fazer outras coisas, que ele queria empreender também, ele queria montar o negócio dele, e hoje, se você olha, fala, realmente, né, poderia estar na Embraer, poderia estar no instituto de pesquisa, poderia, mas ele não queria isso, né, ele queria ter espaço para fazer o que ele gostava. Claro. E eu acho que agora, cada vez mais, os filhos estão tendo essa oportunidade e liberdade de conseguir criar um futuro que eles querem, né, com propósito. Sim. E com isso, né, eu acho que acontece um problema no setor, né? Eu estava até no Digitalks falando sobre desenvolvimento de carreira e eu esqueci o nome do palestrante, ele falou que hoje as pessoas, né, dessa minha geração de 35 anos realmente vão ter cargos de confianças alongados a mais do que no passado, justamente pela nova geração não conseguir, não só não identificar propósito, né, mas, pô, quero, sei lá, dando um exemplo, quero morar na praia e fazer isso. Cara, eu tô tranquilo. Diferente da nossa geração que fala, nossa, bem-estar, carreira, trabalhar, sucesso. A galera hoje está muito diferente, né, o mercado de trabalho. Isso é uma realidade. A gente vê muito assim um apagão de gestão. Sim, muita gente que tem oportunidade de virar gestor e não quer virar gestor. Não quer? O cara falou, não, eu não quero. Para ser gerente, para cuidar de mais pessoas, de mais... Eu falei, não quero.
eu quero continuar fazendo aquilo que eu faço, aquele certinho aqui, para Tá mim tá bom. bom, não preciso mais. E hoje você não tem. Hoje tem uma dificuldade tremenda de você ter lideranças para você tocar o time, né? Na Exatamente. média gerência, vamos falar assim. É. Então, esse é um ponto que precisa ser trabalhado, é um ponto complicado, porque as empresas, apesar de toda essa mudança, toda essa questão de digital, de inteligência artificial e tudo mais, eu acredito que as pessoas ainda terão um papel extremamente Com importante certeza. dentro do negócio. Vão ter que saber trabalhar com essas novas ferramentas que vão ajudar e tudo mais, mas nós não podemos se afastar disso, Exato. né? Então, assim, como é que a gente desenvolve essas pessoas, como é que a gente caminha, orienta essas pessoas para frente, né? Tem uma paciência necessária de que coisas vão acontecer dentro de prazos pré-estabelecidos, porque, por exemplo, nós pegamos no próprio água. Os últimos 3 anos foi algo que eu nunca vi nos meus 30 anos. Uhum. Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma confluência de fatores que deixou o negócio agro extremamente positivo. É algo, eu nunca vi produtor ganhar tanto dinheiro pela situação gerada, não, daqui a pouco não totalmente por ele, mas pela situação gerada como um todo. E isso inflacionou muitos mercados, né, muitas posições, e também forçou muitas promoções rápidas, porque o mercado começou a crescer muito rapidamente. Então, você pega na área de distribuição, uma distribuição falava, eu estou abrindo 30 lojas, o outro falava, eu estou abrindo mais 20. Cara, você não arruma 30 gerentes de loja. Não tem no mercado. Você não tem 20 gerentes de loja. Você não tem. Então, eu começo a pegar, peraí, esse rapazinho é um bom de venda? Pega ele e põe para gerente. E muitas vezes o cara não está preparado, ele não tem uma condição específica para poder fazer isso daí. Então, houve uma grande rapidez nas promoções e tudo, e agora a situação começa a entrar dentro da normalidade. Então, assim, eu não sei como é que a turma que viveu esse de 16, que formou de 16 para cá, de 17 para cá, que pegou uma baita de uma onda boa, como é que ela vai se portar nesse momento de mais normalidade? Eu não estou falando que esse momento, nós estamos num momento ruim do agro, esse momento é o normal do agro, que nos trouxe até 3 anos atrás. Perfeito. Então, como é que a gente trata essa turma para que eles consigam estar motivados e seguir em frente, mesmo num ambiente onde os crescimentos rápidos que possam ter, eles não ocorram. Exato. Não, eu achei, e essa análise é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem uma população extremamente imediatista e essas pessoas que entraram no setor do agro nessa época do boom também tiveram um crescimento de carreira acelerado. E isso não é uma verdade, né? Não é Isso uma verdade. não é uma verdade. Eu concordo, né? E aí, hoje as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? E eu falo nem só profissionalmente, pessoalmente. Hoje as pessoas querem viver o melhor relacionamento do mundo. Quando aquilo não acontece por algum motivo, as pessoas rompem o relacionamento. E acontece exatamente no profissional. Pô, quero que seja mais rápido, eu quero... Tá, mas a sua evolução tem que acompanhar, sabe? Você tem que se evoluir. E às vezes hoje a gente está criando muito colapso. E no momento de contratar hoje, a gente fala, né? Tem a Daphna, que fez um livro falando sobre soft skills, que é o que a gente hoje usa de mantra em contratação, né? Porque hard skills, a gente acha pessoas que é qualificada tecnicamente, que tem experiência, que fez faculdade XPTO e tal. Mas é soft skill que é aquilo realmente, pô, papel organizacional, papel de gestão, né? Ter uma ambição, ser uma pessoa pé no chão, né? Ser uma pessoa emocionalmente estável ali, realmente, que vai passar por momentos bons e ruins e entender que aquilo é fase do crescimento. Você não vai viver só momentos bons nunca na sua vida, não é só... Você vai ter altos e baixos e saber como aproveitar os altos e saber como aproveitar os baixos. Porque eu falo, né? Até brinquei esses dias, a gente estava sábado agora, eu falei, não, o medo é uma virtude, né, cara? Porque quando você tá com medo, você realmente tenta sair daquele cenário, né? E às vezes você acha saídas, né, que antes, se você tivesse no momento sem medo, você não acharia. Então, temos que viver momentos de medo, momentos de tristeza, momentos de dificuldade, porque só aí a gente começa a pensar numa solução de sair da caixa, né? E hoje as pessoas, quando entram nesse modo, elas parecem que entram no modo de proteção, falam assim, eu não quero tratar isso, né? Eu vou esperar as coisas voltarem, ou vou esperar que alguém me faça sair desse lugar. E hoje não vai acontecer. Tanto que tem uma pessoa do meu time, que eu cheguei e fui contratar ele, pô, tinha um monte de... Ele falou assim, ó, vou ser muito sincero, pô, eu não tenho a qualificação técnica para essa vaga, mas eu sou o cara que mais vou te dar
retorno com vontade, com perseverança, com resiliência, e vou ser um cara que vou ser fiel o tempo todo que eu estiver dentro da empresa. Falei, cara, era isso que eu queria ouvir, sabe? Esse soft skill da pessoa. E é uma pessoa que está do meu lado hoje, que por onde eu vou, ele vem comigo, sabe? Entendi. Porque é uma pessoa que está querendo aprender com sede de Uhum. negócio, sabe? Então a gente prefere contratar essa pessoa e treinar ela para ela aprender o Sim. técnico, porque o soft você não vai conseguir Não, explicar para a não, pessoa. não. É bem mais complicado É, você desenvolver o soft, né? Se é, você não tiver, se ele não vier pelo menos com alguma coisa na exato. bagagem, né? É mais de berço também, né? É. Eu não sei nem se é de berço falar, mas eu acho que também a criação ajuda a moldar as pessoas, Eu né? acho que sim, sabe? Eu acho que cada um tem a sua história, né? E cada um passou por situações. Então, Exato, acho que cada acontecimento que acontece na sua vida, você acaba isso sendo moldando como é que você é, né? E de que forma você reage a situações que possam acontecer lá na frente. Então, acho que a sua história conta muito, né? Muitas vezes as perfeito. pessoas não tiveram uma história tão rica de problemas ou de situações mais complexas para se resolver, e aí chega lá na frente com uma situação baita, situação difícil para tocar, fica mais brabo para você conseguir tomar decisão. Exato. Lembrando que na nossa época, você estava na rua, se defendendo, É jogando verdade. bola, quebrando unha, subindo em mangueira e jogando em bicicleta. Hoje, as gerações, as pessoas, elas ficaram muito mais protegidas de problemas ao Exato. longo da vida. Então, se eu pego daqui a pouco uma pessoa que nunca teve que ter embate nenhum, né, e chega agora na vida profissional, vai ter um embate, vai se sentir fragilizado emocionalmente. Exato. Por quê? Porque na vida pregressa dela, que não foi grande, mas ela não teve nenhum tipo de embate, porque Uhum. em todos os momentos eu cerquei para proteger. E Exato. aí, meu amigo, o mundo real, na hora que você abre a porta e fala, vai, É é diferente. diferente do almoço com mamãe e papai, né? É Exato. diferente. Então, assim, eu acho que isso também contribui para profissionais, daqui a pouco, mesmo com idade de trabalho, sejam imaturos. Sim, Você tem uma maturidade ainda, porque não teve uma escola na infância e na juventude para resolver problemas. perfeito. Né? Quantas vezes eu chegava em casa, não sei o quê, vai lá e resolve. É, Aí resolve, não quero nem saber. Vai lá e resolve. Né? exato. Hoje você vai lá, meu filho, olha o que aconteceu, não Exato. pode. Será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou comprando as brigas, né? E não Exato. deixando a pessoa se desenvolver? Claro, uma situação drástica, complexa, sem dúvida. Mas situações normais, vai lá, resolve, cara. Exato. Resolve. Não, eu concordo. Até eu tenho um exemplo que é legal. Eu tenho um enteado e ele chegou e falou assim: Di, meu controle da TV quebrou. Eu falei, beleza, tem computador, vê lá qual que é o melhor e mais barato. Você me traz aqui, eu entro lá e compro para Uhum. você. Ah, mas qual que é o modelo da TV? Não sei. Se você não olhar, eu vou ter que olhar. Então É. procura, achei o modelo da TV. Então procura o Uhum. modelo da TV. Ah, nossa, tem um original aqui, promoção de 135 por 129. Falei, não, isso não é uma promoção, tá? Então, é esse o ponto. Eu até É. trago para minha mulher que eu falo, tem que deixar ele pesquisar. Eu consigo fazer no menor tempo possível, Uhum. mas eu consegui chegar e resolver problemas rápidos, mas no começo eu tinha uma dificuldade tremenda. Eu lembro Tremendo. quando era trainee, todo mundo falava assim, Diogo, você tem que perguntar, você tem que perguntar. Eu falei, não, beleza, eu vou ser o cara mais questionador. Só que eu me tornei um indivíduo preguiçoso, Aham. né? Porque se eu podia perguntar, Muito por que eu iria fácil. aprender se eu podia perguntar e as pessoas tinham que me responder? Até que um dia o cara falou para mim, pô, é a terceira vez que eu falo para você, cara. Anota aí como que faz, eu não vou ficar falando todo mês como você vai fazer para puxar o relatório. Eu falei, pô, verdade. Eu faço muita pergunta, mas muita pergunta besta. Faça pergunta inteligente. E aí eu comecei a falar, não, eu vou ter que parar de perguntar. Mundo, mas para fazer é muito mais demorado do que. É. Porque eu perguntar, o cara fala, tá aqui, 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 30 segundos. Quando você coloca a mão, é meia hora, 40 minutos para você achar o caminho. Mas a parte de você treinar e fazer aquilo continuamente, que você começa a resolver os problemas de forma mais rápida, né? E aí eu acho assim, o jovem que está começando a vida profissional e tudo mais, a oportunidade que ele tem pela quantidade de informações e de acesso às coisas que tem. Exatamente. Vamos pensar 30 anos atrás, né, na minha época aqui, que eu comecei, primeiro que não tinha celular. Uhum. Logo depois eu consegui adquirir um celular. Então, não existia celular. Logo depois passou a ter o celular. Só que eram celulares daqueles que era para falar.
né? Era o Aham. celular para falar, não era para procurar na Era o internet. verdadeiro Era tijolão, o era verdadeiro desse tamanho. tijolo que você falava no celular, o cara te ligava e tal. E não tinha bina. Então você não sabia quem estava te ligando. Aham. Você tinha que tocar. Mesmo tendo o celular, se você saía 5 quilômetros da cidade, já não É, pegava. não pegava. Então, assim, se você não E era resolve. caríssimo, E era né? caro, né? Só para você ter uma ideia, olha só como é que as coisas eram uma maluquice, né? Quando eu mudei para Tangará, não tinha celular ainda, e a gente montou uma república. E a gente falou, poxa, precisamos ter um telefone fixo, né? Com fax, porque muitas vezes recebia lista de Uhum. preço, tal, uma cotação e tal. Cara, precisamos ter o fax, uma lista. Bom, vamos comprar uma linha telefônica. Custava US$ 6.000 Aham. uma linha telefônica. Ou você alugava por um salário mínimo o telefone. Meu pai começou a carreira alugando telefone. E aí você tinha o cara que tinha gente que tinha 20, 30 É, telefones, o cara ganhava 30 salário mínimo, né? Hoje 30 pau alugando telefone. E era o negócio mais certo possível. Não exato. pagou? Corta. Exato. Já aluga para outra. E você tinha fila de gente para poder. Tinha fila. Porque se você não tivesse um telefone em casa, qual era a única forma de você falar com alguém lá em Tangará da Serra? Ou você ia na praça e falava no orelhão, e aí você tinha fila e todo mundo escutava o que você conversava, Ou ou você correio. ia para o posto É. telefônico, você pedia a Ah, ligação, perfeito. você entrava dentro das cabininhas e falava com quem que você queria falar. Os domingos à tarde, que eram sempre os momentos que as pessoas de fora falavam com as suas famílias, quando chegava no orelhão, era fila, no orelhão era filha na casinha lá De do telefone. posto telefônico. Né? Então, assim, era algo. Lembrando agora aqui, eu lembro uma vez em Sapezal também não tinha celular, não tinha telefone fixo, né, disponível, a gente viajava, e muitas vezes quando você queria conversar com o chefe para discutir algum tipo de preço e tal, você ia para o posto telefônico, pedia ligação, entrava na cabininha e falava. Só que a ligação era péssima, né? E tinha muita gente que gritava. Então ficava um monte de vendedor tudo escutando o que o concorrente estava falando. Ó, tô tentando vender para fulano, o preço tá ruim, preciso de desconto. Opa, para fulano, tá vendendo para ciclano. Então, assim, era um Vou lá ponto também. você também ficar sabendo do que estava acontecendo. Então, era essas dificuldades. Então, assim, se você não conversava, não tomava suas decisões, você tinha que tomar decisões. Talvez lá no meio você tinha que tomar uma decisão. Você tinha que tomar a decisão certa. Você não podia vender produto que não tinha, vender produto que o preço estava errado e tal. Então, você tinha que estar mais embasado. Né? Mesmo com todas as deficiências de acesso à informação possível. Não tinha internet, você não tinha nada. Então, hoje, você tem uma facilidade muito grande de informação. Sim. Então, assim, como o profissional que está entrando agora, ele pode se preparar mais, né, para estar mais preparado para uma conversa, para estar mais preparado para uma objeção, para uma boa conversa com o cliente, porque o cliente ele vai lembrar de você se você foi um cara agradável e que trouxe alguma Exato. coisa, e mesmo nesse ambiente que o produtor também tem um monte de informação acessível, o que eu trago de diferente, o que eu trago de novo para o cliente, né? E a informação que hoje tem, que o profissional pode ter acesso, é muito grande. Né? Então, essa Perfeito. qualificação eterna, vamos dizer assim, ela vai ter que ficar, né? Ela vai ter que ser feita. O cara fala, eu formei aqui, boa. Né? Vai ter que continuar estudando. Eu, nesse momento agora, fiz um curso na Start, estou fazendo um curso no INSPER. Por quê? Você precisa fazer. Não Exato. dá para Precisa estar falar porque atualizado, né? eu preciso estar atualizado, eu preciso renovar o meu portfólio, né? Preciso estar. Então, não dá para ficar, mas eu estou aqui, eu não preciso mais aprender nada porque eu tenho 30 anos trabalhando. Não, você tem que continuar, porque provavelmente eu vou ter que trabalhar mais 10, mais 20, mais Exato. 30 anos. E eu tenho que estar atualizado. Exato. E saber. E a gente falou de soft skill, né, durante essa conversa, que foi longe, a gente foi e voltou, né? E nessa sua caminhada aí, principalmente agora final na Agrix, né, onde você entrou como diretor, até CEO, board member Sinagro, Uhum. Fertiglow, né? Olhando esse crescimento seu, qual que você avalia que foi realmente as principais soft skills que você adquiriu ao longo do tempo, que fez você realmente Uhum. chegar onde chegou, né? Realmente como CEO, que é a posição que todo mundo no meio corporativo almeja chegar como CEO, né? Claro. Eu acho assim, a primeira coisa
eu acho que você tem que se despir do cargo de CEO. Não estou falando de despir da responsabilidade, de tudo que o cargo você precisa ter. Mas descer um grau abaixo para você continuar tendo a acessibilidade das pessoas a você. Então, esse, para mim, é o ponto principal. Eu sempre tive uma conduta na minha vida de ser muito participativo, de estar na ponta, de estar conversando, de deixar canal aberto, das pessoas virem falar comigo, de eu realmente escutar os problemas e onde eu posso ajudar. Porque, na verdade, quando alguém chega e fala assim, puxa, eu vou falar para o CEO XYZ que está acontecendo, porque realmente deve estar uma situação complexa. Ninguém fica inventando problema para falar para o CEO. Exato. Então, você está falando é algo que precisa botar a mão. E nesse mundo de hoje, eu vejo que o CEO muitas vezes tem que desentupir o cano, porque muitas vezes ele entope, não vai nem para frente nem para trás, um joga para cá, outro joga para lá. Então, peraí, vamos sentar aqui, vamos juntar as pontas, vamos fazer esse negócio fluir para fluir, porque senão não flui. Então, eu vejo que esse ponto de você conseguir descer e ter a condição de conversa e ter as pessoas te colocando as informações de como realmente está a companhia e você passar o sentimento de estar junto com elas, mesmo no momento bom ou no momento ruim, eu acho que esses são pontos assim fundamentais, né? De você geralmente, muitas vezes a pessoa se torna CEO, se tranca dentro de uma sala e fica lá, né, e dali ele acha que vai tocar o negócio. Não toca o negócio. Não toca. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Eu preciso estar na ponta, eu preciso viajar. Na época eu viajava quase toda semana, né, conversando, sentando, dando direcionamento. As pessoas precisam da liderança próxima para poder dar o direcionamento. Principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, que são complexos. Nós temos uma safra difícil em termos de rentabilidade, que é a safra 23, 24, e nós temos a situação do El Niño, questão de seca e todas essas calor e tudo, que pode afetar a produtividade ainda mais. Então, nós podemos ter lá um 30 do 3, 30 do 4, muito difícil para você ter um bom recebimento, para você fazer novas vendas para 24, 25. Então, a liderança junto e falar, eu não vou fazer o trabalho das pessoas que têm que fazer, porque senão eu não tenho braço para isso. Mas eu dou suporte para as pessoas fazerem o trabalho. Acho que esse, para mim, é principal. Eu tenho que dar o suporte, eu, enquanto CEO, tenho que dar o suporte para que as pessoas possam desenvolver o trabalho bem desenvolvido e você conseguir conectar as áreas, né? Porque cada um... E as áreas, elas dentro de uma companhia, elas têm um antagonismo, né? O financeiro, muitas vezes, ele busca uma coisa que o comercial busca outra. Então, como é que eu consigo ajustar isso aqui para que os dois façam da melhor maneira possível e traga o resultado para dentro da companhia? Perfeito. E às vezes não só objetivos, mas às vezes as áreas em si têm um conflito de interesse, né? Como no meu próprio negócio, nós temos áreas dentro da minha operação que existem conflitos de interesse entre uma área e a outra, né? Então, cara, como que a gente vai caminhar junto? Eu acho que é muito importante isso que você faz, porque eu já tive diretores, cara, virou diretor. Eu não ando mais de carro que esteja com a placa de táxi, né? Se coloca numa posição de untouchable, entende que, cara, eu não converso mais com XPTO. Eu vou conversar só com o gerente, eu vou conversar só com o diretor. Né? Se coloca numa posição, sobe num pedestal, que às vezes ele acaba perdendo toda aquela essência que fez ele chegar naquele ponto. Eu trago isso muito para mim também, o Prado, porque hoje eu tenho praticamente dentro do meu time 60 pessoas, né? Eu tenho uns 10 liderados, 10 gerentes liderados. E assim, eu converso com o meu time todos os dias, né? Individualmente com eles. De segunda-feira eu tenho reunião com todo o meu time, não só de liderados, mas eu estou lá dentro, converso com o time, passo recado, deixo a porta aberta, porque se você... E mesmo assim as pessoas ainda têm um medo de conversar com você. Pô, vou chegar a conversar com ele, não sei o quê, tá tendo um problema. Eu falo, tá tendo um problema que tá difícil de resolver e o seu líder não tá te ajudando a resolver, é um problema meu que eu preciso saber. Então você pode chegar para mim, mas parece ser simples, mas está afetando o negócio? Então traga para mim. Não é tão simples assim, né? Exato, não é tão simples assim, seu líder não está sabendo. Eu acho que esse papel de você, né, tá sempre junto com esse time mesmo que é de baixo, mostra essa abertura e que todo mundo tem opinião para crescer. E eu trago muito isso de quando eu saí da última empresa e fui para a Mac4,
eu sempre quis ser líder. Eu falei, meu, eu não sei aonde eu vou estar trabalhando, mas eu tenho essa vontade, né, e quero ser líder, quero ajudar outras pessoas, quero servir outras pessoas a crescerem Uhum. na carreira, né? E por um momento na minha, comecei a me colocar em xeque. Falei, cara, será que realmente eu vou ser líder? Né? Porque eu vivia um momento, algumas dificuldades, né, que estavam sendo colocadas em mim e eu não podia mais ser o mesmo. Então, eu comecei a ter que me tornar uma pessoa para me adaptar a um sistema que no final não fazia sentido para mim e eu quase acreditei realmente, cara, que eu não ia ser Beleza. capaz, né? E aí, quando eu mudei, que eu falei assim, agora eu posso ser quem eu sou, né? Que eu entrei na Mac4, eu falei, vou empreender, vou fazer do meu jeito. No terceiro mês, eu falei, cara, realmente eu preciso mudar, né? Porque eu vim com uma visão de um líder mais incisivo, às vezes em algum momento agressivo, e aquilo não estava fazendo com que as pessoas trabalhassem por mim, elas estavam trabalhando para mim. Eu falei, cara, eu preciso mudar esse cenário, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou do lado delas e que elas precisam trabalhar por mim porque eu vou trabalhar por elas. Uhum. E aí foi quando eu tive essa virada de chave, onde realmente eu comecei a montar o time, liderar, escutar nessas pessoas, para realmente eu me evoluir como líder e entender qual que era meu lugar. Mas às vezes você tem um ambiente que não é propício Sim. a isso, né? Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas, quando você atinge uma plenitude na liderança, né? Quando você fala para as pessoas e as pessoas olham para você e falam, eu estou fazendo porque você está me falando e Exato, eu vou fazer por você. exato. Isso daí é um negócio fora do comum. Isso se move, porque assim, nós somos gente, né? E as Exato. pessoas precisam ter esse tipo de situação. Nós fomos criados, né, numa situação de liderança completamente do que eu faço hoje, que você está me falando que está fazendo. Eu lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, para que eu pudesse conversar com um gerente regional, por exemplo, eu tinha que anunciar com a secretária. Uhum. Eu não tinha a porta aberta. E para chegar até a sala dele, eu passava por 2 antessalas para chegar na sala dele. E olha se você, que tipo de assunto que você ia conversar, porque dependendo do assunto, te dava uma brecada e você saía tonto. Então, assim, hoje, você marcar a hora para conversar comigo, né, numa empresa, claro, se você tem uma visita de alguém, ou Prado, quero fazer uma visita para você, ok, beleza. Mas no dia a dia, minha sala está aberta, o cara não chegar e falar, Prado, tem 1 minuto, tem 5 minutos? Claro, tem. Ou, se o cara veio para mim, é porque alguma coisa está Exatamente. acontecendo. Quantas pessoas me chamavam no chat lá, falavam, Prado, puxa, quem é? O analista, não sei do que. Eu tentei procurar fulano, ciclano e beltrano, não consegui ninguém para liberar uma ordem. Você libera para mim? Claro, está impedindo o faturamento. Claro, peraí. Paro o que eu estou fazendo, vou lá e libero, está liberado. Porque se ela chegou até mim, porque passou por vários e realmente Exato, pode ser que naquele dia não tinha ninguém. Eu podia falar, eu não faço isso aí não, ué. Problema é de quem? exato, Ô, gerente. Não, não, eu estou aqui também para... Claro, se todo dia vier exato. 10, Algo está algo errado. está errado. Mas Exatamente, eventualmente acontece algo desse sentido, por que eu não vou liberar? Libero. exato, exatamente. Boa. É, e eu acho que se fosse até, estamos chegando no finalzinho do tempo, o papo tá bom, né? Acho que a gente Uhum. poderia, Estender mais, né? estender mais, né? Mas eu acho que se você pudesse, né, realmente pensando no futuro de profissionais do agro, hoje Uhum. que aqui nos ouvem, né, entusiastas, que quer que seja, que não esteja seguindo a carreira do agro, mas tenha uma Vontade, curiosidade né? de ouvir, né, hoje, se você pudesse dar um recado, um conselho, o que você falaria para essas pessoas que realmente almejam chegar num lugar mais Uhum. alto da empresa? Eu acho que, primeira coisa, você tem que gostar de gente. Tá no agro. Vou falar do agro porque eu estou no agro há 30 anos, mas se você não gostar de gente, se não gostar de interações interpessoais, de relacionamento, de conversa, não dá. É quase impossível. Apesar do digital vindo, abraçando toda essa situação toda do agro, quer dizer, você tem várias ferramentas, várias formas de conversar e tudo, mas o contato genuíno, a preocupação genuína com as pessoas, com o seu cliente que está ali, isso é levado muito em consideração. Então, as pessoas de sucesso que eu vejo hoje, tanto vendedores da parte comercial ou de outras áreas que for dentro da companhia, quando ela tem um cuidado específico com os clientes, cuidado específico com a empresa, com seus colegas de trabalho, com seus parceiros e tudo mais,
essa pessoa tem sucesso. Então, isso não aprende em escola. Você não tem curso para gostar de gente. Ou que curso que você faz para dar? Tem, eu acho que tem. São exemplos que muitas vezes você acontece no dia a dia. São como muitas vezes lideranças atuam no seu dia a dia. Como eu posso fazer igual ou fazer melhor. Então, eu iria nisso, né? Obviamente, você tem outras soft skills aí para poder trabalhar, além das hard skills aí todas, né? Mas eu acho que essa questão, e nós estamos precisando disso, sabe? Eu acho que as pessoas acabam se distanciando um pouco, sabe? Das pessoas e dos relacionamentos. E eu sempre gosto de usar a palavra genuíno, porque as pessoas também conseguem perceber quando você é artificial. E ninguém gosta de gente artificial. Se eu quero perguntar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua saúde, porque eu realmente estou preocupado com você. Perfeito. Se eu coloco isso no mecânico, a pessoa fala assim, eu falei, poxa, eu acabei de falar para ele isso, ele não escutou, pô, meu filho estava com ele, perguntou de novo. Então, assim, são coisas que você precisa trabalhar dessa forma. Eu acho que trabalhando gostando de gente, sabendo lidar com as pessoas e saber que cada indivíduo é um indivíduo e tem a sua história e não dá para você padronizar as coisas, eu acho que isso te dá um passo à frente. Você consegue estar numa posição diferente. Te dá muito trabalho, mas é prazeroso. Né? Quando você vê o resultado, quando você vê as pessoas que muitas vezes vêm e agradecem a você sobre um procedimento que você colocou, um direcionamento que você colocou, uma palavra que você disse, né? Isso as pessoas reconhecem. Então, esse é o prazer, é o retorno quando chega para mim. Exato. E o processo de liderança é contínuo, né? Porque você nunca chega no ápice, né? O momento de liderança, de engajar, influenciar outras pessoas é constante. Ah, pronto, engajei. Pode ter certeza que daqui uma semana pode estar desengajado. E é um processo constante, identificar cada indivíduo, como liderar cada indivíduo e conseguir... E alimentar, né? Você Exato. tem que alimentar eu gosto muito de uma liderança situacional, porque eu tenho diferentes graus de conhecimento numa equipe. Eu tenho gente que eu posso chegar e falar assim, cara, alinho uma vez e falo, vai. E vai, e não, chega, devolve, boa. Tem outro que está num grau um pouco menor. Eu preciso falar, vai, mas eu preciso estar mais próximo, perguntando. E ele precisa também ter alguém junto para falar, poxa, tá ok, tá me alimentando ali, eu estou indo no caminho certo, que está a informação. Se eu pego e troco isso daí, se eu pego uma pessoa que já está experiente e fico atrás dele de manhã, de tarde à noite, ele vai achar, puxa vida, não, esse cara é um chato, cara, eu não consigo fazer o meu trabalho, cara. Exato. Não, eu já sei isso daí, eu não preciso ficar, uma vez eu faço. Então, você tem que ter esse tipo de ponderação, senão você mata a equipe também. Exato. E esse aqui, se eu pegar e alinhar uma vez e deixar ele vai fazer alguma coisa que não deve. Exato. Aí você vai lá e fala, pô, faltou o seu acompanhamento, porque ele ainda está cru, ele ainda está num processo de maturidade, de desenvolvimento e tudo mais. Exato. Eu até brinco, tem algumas pessoas do meu time que eu falo assim, cara, tá horrível o trabalho, refaz. Tem outros que para eu falar isso aí tem que demorar uns 15 minutos, né? Porque você sabe que alguns são mais emocionais e outros são mais racionais. E saber essa diferença, realmente, você consegue motivar os dois a entender o problema. Só que um entende muito mais rápido, entende que o feedback é um presente, o outro não entende muito bem ainda que o feedback é um presente. Mas, isso aí. Queria agradecer o papo aqui com você. Agradeço. Cara, foi muito bom. Né? Para quem está nos ouvindo, eu acho que foi um baita papo, né? Realmente, quem está pensando em carreira, crescer no agro, né? Ouvir você falar sobre os desafios, sobre soft skill, chegar onde muita gente almeja, eu acho que é um exemplo até para mim, né? Eu também não sou novo, mas também não sou velho. Estou no setor faz um tempo, mas para mim é bom também. E obrigado por compartilhar esse momento junto com a Mac4. Eu agradeço, agradeço o convite, agradeço o seu convite, agradeço a Mac4, você, aos nossos ouvintes aí. E eu estou nas plataformas, eu estou no LinkedIn, né? Principalmente no LinkedIn, no Instagram também. Precisa também deixar seu nome aqui do LinkedIn. Colocar Antônio Prado lá vai aparecer. Antônio Prado vai achar. Antônio Prado vai achar. Mas foi um prazer. Boa conversa aí. Se quiser próximas oportunidades aí, eu estou aí à disposição. Temos bastante negócio em comum aqui para a gente conversar. Mas antes disso, eu vou agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto conosco nesse episódio.